Bom dia, bom dia! Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Me conta aí, tudo bem? E hoje é sexta-feira e um feriado ainda, né? Hoje eu acordei cedo, eu fui dormir muito cedo ontem. Eu acho que era umas 9h15 por aí já fui dormir. Acordei, nossa, cedo. Eu pensei assim, né? Falei, não, feriado. Falei, vou dormir até mais tarde, daí vou fazer uma live mais tarde. Mas não teve jeito, acordei cedo. Mas eu espero que todas estejam bem e que tenham passado aí uma semana muito boa e que esse final de semana seja maravilhoso para todos nós. E aí, meninas, vamos falar o que hoje? Sabe uma coisa que eu tava aqui pensando, aqui para conversar um pouco com vocês? A gente sempre escuta, né? Não, vamos fazer detox, vamos, a semana do detox, né? É, é, Aí eu tava pensando assim, eu falei assim, mas vocês sabiam que eu posso estar me desintoxicando todos os dias, que eu não preciso parar para fazer uma semana do detox. Claro que se eu quiser eu posso fazer e é bem-vindo. Mas eu posso armar estratégias, né, no meu corpo para eu estar desintoxicando todos os dias. A gente sabe que ao longo da vida, desde que a gente nasce, né, a gente vai se intoxicando e isso tem um impacto na nossa vida como um todo. E quando a gente chega na menopausa, a gente já tá com a nossa casa toda suja, porque basta a gente tá respirando, a gente tá se intoxicando. Então a gente se intoxica por metais tóxicos, água que a gente toma também, alimentos errados, agrotóxico, alimentos processados, até pensamentos a gente está intoxicando o nosso corpo. Então a gente, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está se intoxicando. E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que armar estratégias para o nosso dia a dia, para a gente estar limpando o nosso corpo. Então, nós estamos expostos hoje, meninas, o tempo todo com toxinas, xenobióticos, e isso pode interferir em todo o nosso corpo, interfere aí no nosso metabolismo, na nossa bioquímica como um todo, né? E vai gerando sinais indesejáveis que vão levando doenças, que a gente vai às vezes adoecendo muitas vezes por conta das toxinas que a gente vai colocando, desde um creme que a gente usa, desde um perfume que a gente usa, do esmalte, do batom, de tudo a gente tá colocando química para dentro do nosso corpo. E aí nós precisamos realmente estar no nosso dia a dia armando estratégia para tirar essas toxinas do nosso corpo, porque isso interfere nos sintomas da menopausa. Então, quando a gente chega lá, né, quando a gente chega na menopausa, nós começamos a ter vários sintomas. E aí, se eu venho já lá de trás com uma casa suja, bagunçada, né? Já jogando lixo, e eu não faço nada para tirar essas quimicaradas, isso vai adoecendo, vai enfraquecendo o nosso corpo. E aí, quando a gente. É claro que nós temos defensores aqui dentro, né? Eu sempre falo que a nossa máquina ela é muito, muito sábia, muito perfeita, né? Deus criou tudo muito perfeito. E quando à medida que a gente vai se intoxicando, o nosso fígado ele vai armando estratégia, né? Para tirar, para jogar fora a química que vai entrando. Então, vamos imaginar assim, ó, tudo que
que eu coloco na boca, ou eu passo na pele, né? O inalo, tudo entrou, vai passar pelo fígado. O fígado, eu costumo sempre dizer que é o nosso general, né? O nosso general que está ali de prontidão, aquele general bom, competente, que está ali de prontidão para quando chega o invasor, o bandido invade, ele tá ali para combater, para nos proteger. Então, olha, tudo passa pelo fígado. Não tem nada que não passe. E como eu falei para vocês, nós estamos nos intoxicando o tempo todo. E aí, esse fígado, ele vai acudindo as toxinas e vai jogando fora. Só que ao longo da vida a gente vai se intoxicando e com o hábito que a gente tem hoje na nossa alimentação, no nosso dia a dia, muitas vezes a carga tóxica é muito maior e aí o fígado, nós vamos enfraquecendo o nosso fígado. E quando a gente vai enfraquecendo o nosso fígado, isso seja via inalação, via alimento, via creme, via perfume, via cosméticos, enfim, via pensamentos, tudo vai chegando uma hora que vai enfraquecendo o nosso fígado. E aí, como que a gente pode perceber que a gente tá assim mais intoxicado, que o nosso fígado, o nosso general tá mais fraco, ele não tá conseguindo acudir a carga tóxica, o lixo que tá chegando dentro da gente. Então a gente pode ter vários sintomas. Então, por exemplo, sabe assim, gosto metálico na boca, isso pode ser um sinal que o nosso fígado não tá legal. Falta de energia, um cansaço, fala, nossa, não era assim, e agora eu tô mais cansada. E tudo isso na menopausa começa a ter aflorar, né? Começa a ter uma carga muito maior. Dores de cabeça, antes de entrar na menopausa, muitas mulheres com muita TPM, pode ser que o fígado não esteja muito legal, um estresse assim emocional, a parte emocional mais debilitada, a gente fica mais assim com uma sensibilidade às substâncias químicas, qualquer coisinha já passa mal, cheiro, qualquer coisinha já sente, queixas digestivas, né? Então aquela sensação de estufamento, de gases, de sentir assim aquela sensação ruim, né? Digestiva, de tudo parado. Por exemplo, baixa intolerância. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu não posso comer gordura que eu passo mal, eu sou intolerante à gordura. Então, assim, normalmente pessoas que são mais intolerantes à gordura, significa que o fígado ele tá sobrecarregado, ele não tá conseguindo lidar com as coisas que está chegando. Sonolência após a alimentação pode ser um sinal que o teu fígado não esteja bom. Intestino preso pode ser um sinal. Problemas de pele, qualquer coisinha, a pele né, dá sinais. Nossa, tem um monte, deixa eu tentar, dores articulares pode ser um sinal que não está legal, um gosto amargo na boca pode ser um sinal que não esteja legal. E aí, assim, será que eu preciso parar com tudo, tipo assim, fazer um detox, né? Vamos fazer o detox? Não necessariamente. Eu posso armar estratégias no meu dia a dia para ir dando força lá pro meu fígado para ajudar a tirar, a remover aquele lixo todo, né? E existe várias estratégias que eu posso estar ajudando. E isso, meninas, é muito importante na menopausa. Porque, como eu falo sempre aqui, na menopausa, tudo
tudo de repente, assim, vem tudo a cavalo, né? Vem uma série de sintomas por conta da queda dos nossos hormônios. E se a minha máquina ela está sobrecarregada, o meu fígado está sobrecarregado, então tudo piora os sintomas. Então, quando a gente pensa na menopausa, querer viver uma menopausa sem sintomas, é muito importante que a gente mude o nosso hábito alimentar. Não dá mais para eu ter o mesmo hábito com 20 anos. Eu preciso mudar, eu preciso ter uma alimentação mais limpa, eu preciso dar suporte para que todos os meus órgãos trabalhem adequadamente. E o fígado, como eu falo sempre aqui, ele é o nosso general, ele é o nosso comandante. Então ele precisa estar trabalhando corretamente, ele precisa estar bem para que todas as reações bioquímicas lá dentro do nosso corpo aconteça com maestria. E aí eu consigo melhorar um monte de sintomas. Então, tá, Catarina, mas o que eu posso estar comendo assim no meu dia a dia que tem essa ação aí no meu fígado que vai ajudando a limpar? Um dos alimentos que é importante a gente estar colocando aí na nossa alimentação na menopausa são as brássicas. A gente chama de alimentos enxofrados, que são tudo que tem enxofre na composição. Então ele vai ajudar a limpar o nosso fígado. Então, quais são essas brássicas? Então, por exemplo, está comendo repolho, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, rúcula, rabanete, nabo, agrião, vamos ver se você tem mais algum assim que eu lembre. Esses alimentos aí. Então, esses alimentos, eles têm uma ação em ajudar o nosso fígado a fazer um detox, a limpar, porque eles têm compostos enxofrados na composição, além de ter vitaminas, minerais aí, e além de ter fitoquímicos. Então eles protegem o nosso fígado e eles ajudam a jogar o lixo fora. Então a gente pode estar colocando aí no nosso dia a dia esses alimentos, né? Consumindo esses vegetais no nosso dia a dia, que vai ter uma ação em ajudar a limpar o nosso fígado. Tem mais alimentos, Catarina? Tem bastante coisa que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia. Um deles é o hortelã e a maçã. O hortelã, a maçã, por exemplo, ela tem quercetina, ela tem rutina, e essas substâncias, esses bioflavonoides aí, também tem uma ação, meninas, na redução da formação de radicais livres, de substâncias tóxicas, que vão se depositando lá no nosso fígado. Então, eles fazem uma regulação de uma enzima que é a glutationa, que é a nossa glutationa hepática, que ajuda a melhorar o poder antioxidante, o poder de eliminação. Então, por exemplo, a maçã é fantástica. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo um suco de maçã, posso bater maçã com hortelã no meu dia a dia e tomar um sucão assim de maçã com hortelã. Ele vai ter essa ação nessa limpeza hepática, em detoxificar, em dar substâncias para ajudar o nosso corpo. E tem outros também, por exemplo, espirulina, ela é bem conhecida, clorela é bem conhecida para limpar o nosso fígado. Tudo que tem assim verde na composição, alimentos esverdeados, vai ajudar aí a limpar. Sandriane, bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vinda na nossa live. Nós estamos falando sobre como a gente ajudar a desintoxicar o nosso corpo.
Bom dia, Li. Bom dia a todas vocês, madrugueira aí. Bom dia. Então, meninas, então como eu estava falando para vocês, é muito interessante a gente estar jogando no nosso dia a dia alimentos que fazem essa detoxificação, essa limpeza do nosso fígado, para que a gente vá ajudando, dando força para que ele vá, esse general, ele fique forte e vá limpando o nosso corpo e vai nos protegendo contra a doença, contra invasores, e isso tem um impacto muito grande lá nos sintomas da menopausa, no nosso emagrecimento, no nosso corpo como um todo, pele, cabelo, nos nossos hormônios, na regulação, né, de todos os nossos neurotransmissores, tudo, porque o fígado, ele é o general, e aí se ele tá forte, esse general, ele vai nos defender. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que estar colocando esses alimentos aí. Então, como eu falei, os enxofrados, então por isso que a gente sempre fala assim, um suco de couve. Por que a couve é legal? Por conta desse enxofre, dessa característica enxofrada que tem. Então ela vai fazer essa eliminação das toxinas que vão sendo depositadas lá no nosso fígado o tempo todo. Então, por exemplo, fazer um suco verde no nosso dia a dia com maçã, com a couve, com limão, ele é interessante, porque vai ajudar sim a limpar o nosso fígado. E aí, se eu tô com o fígado legal, eu tenho mais energia, mais disposição. Todas as reações bioquímicas, elas funcionam com muito mais maestria no nosso corpo. E aí, nós também não podemos esquecer que quando a gente pensa em fígado, tá tudo ligado. Bom dia, Ana Isaac. Bom dia! Então, tudo que a gente pensa aí em termos de fígado, que o fígado, meninas, ele está ligado com todos os nossos órgãos, né? Nós temos o nosso intestino, nosso coração, o fígado, né? Estômago, tá tudo conectado ali, todos os nossos órgãos. E esses órgãos, existe uma conversa entre eles, é como se fosse uma casa, uma família, e eles conversam, eles têm toda uma ligação ali, como é que eu posso dizer, bioquímica entre esses órgãos. E aí quando a gente pensa em detoxificar, em arrumar a casa, a gente precisa estar com esses órgãos tudo funcionante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, lá no nosso fígado, a gente tem que pensar também no intestino. Por quê? Porque se o meu intestino não está funcionando direito, se ele está mais intoxicado, essas toxinas do intestino também vão passar pelo fígado. Lembra que eu falei que tudo passa pelo fígado para ser eliminado? Então, as toxinas do intestino também vão passar pelo nosso fígado para ser detoxificado, para ser eliminado. Então, existe essa comunicação. Então, se eu tenho um intestino que não funciona direito, eu vou deixando como se fosse o meu tecido lá no meu intestino, ele vai ficando como se fosse um tecido esgarçado, como se fosse uma cortina esgarçada, né? Um tecido literalmente esgarçado. E aí eu começo passar toxinas do meu intestino para a corrente sanguínea e vai para o nosso fígado para ser detoxificado. Então o nosso fígado ele está recebendo o tempo todo toxinas. E aí vem toxina do intestino, vem toxina alimentar, vem toxina emocional, vem toxina de tudo quanto é lado. E o nosso general, ele precisa combater tudo isso. Por isso que no nosso dia a dia, a gente tem que começar a pensar em dar alimentos que vão fazendo esse faxinão. Então, como eu falei para vocês dos alimentos enxofrados, que tem essa ação, da quercetina, da rotina presente lá na maçã, que é excelente detox, e do nosso intestino, a gente pode pensar em dar comidinha lá para aumentar o ambiente bacteriano, comida para reforçar a barreira ali, para não passar a toxina do intestino
lá para o nosso fígado. Então a gente pode pensar, por exemplo, o que a gente pode pensar aí para o nosso intestino? A gente tem várias coisas, além das frutas, das verduras que a gente tem que estar colocando no nosso dia o tempo todo. A gente pode pensar no kefir, a gente pode pensar no kombucha, que é excelente, os alimentos fermentados, tem uma ação aí em ajudar o nosso intestino aí no nosso dia a dia, aí melhorando o ambiente bacteriano, aí reforçando a parede. A gente tem aminoácidos, por exemplo, como a glutamina, lactobacilos. Então tudo isso vai reforçando a parede, vai fechando esses buracos e aumentando mais as bactérias do bem fazendo com que menos toxinas vá lá para o nosso fígado, para o coitado ficar, né, combater. Então, quanto menos toxinas a gente jogar para dentro, menos toxinas vai chegar no nosso fígado e eu vou deixando mais forte esse fígado. Então, por exemplo, a gente pode pensar aí nas frutas cítricas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o limão, ele tem uma característica detoxificante, ele, além disso, ele é rico em vitamina C, que a vitamina C tem uma ação também detoxificante do nosso corpo. Laranja, abacaxi. A laranja, a gente assim, muito legal a gente consumir com o bagaço, aquela parte branca. Então ali tem muita rotina, que são bioflavonoides que tem uma ação lá no nosso fígado em expulsar metais tóxicos, varrer, é como se fosse uma vassoura que eu estou varrendo a casa, limpando, jogando aquele lixo fora. Então quando eu como a laranja com aquela parte branca, com o bagaço, eu tenho esse efeito benéfico aí. O maracujá tem um efeito também antioxidante, então eu posso estar usando esses alimentos aí no meu dia a dia para que eu vá dando um reforço lá para o meu fígado, né? Não só me entupindo de químicas, de alimentos processados, né? Então, eu tenho que dar um suporte muito maior do que esses alimentos ruins para que contrabalance ali o meu fígado e ele tenha força para estar jogando lixo. Outro alimento assim que a gente pode estar colocando gengibre. O gengibre é excelente, eu posso estar colocando ralado na minha salada, picadinho na minha comida, nos sucos eu posso estar colocando gengibre, eu posso estar fazendo chá de gengibre. Então assim, o gengibre é um alimento muito interessante. O alho, meninas, o alho ele tem um poder assim, ele é muito interessante, muito usado nas dietas mediterrâneas, né? Por ter essa ação aí de detoxificar, de limpeza. Então ele tem enxofre na composição e esse enxofre ele faz ajudar a melhorar, a detoxificar o nosso corpo. Então ele tem uma ação também antioxidante, que é varredor de radicais livres em excesso, que vai se acumulando aí no nosso corpo. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Então o alho, além de ter uma função aí na nossa imunidade. Então, assim, eu estar jogando o alho na minha alimentação, no meu dia a dia, é muito interessante, por conta de eu estar ajudando aí o meu fígado a fazer essa detoxificação. E também um outro alimento muito interessante, que é muito legal, que tem um poder de jogar metais, químicas fora, é o coentro. Coentro, meninas, ele tem um poder maravilhoso, porque a gente vai se intoxicando, os metais vão entrando, né? Aqui dentro da nossa boca é uma porta de entrada, e aí a gente vai entrando essas quimicaradas aí toda, os metais tóxicos, mercúrio, chumbo, alumínio, tudo isso vai entrando no nosso corpo e vai abrindo porta de doença.
Muitas doenças que a gente tem, os causadores são os metais, são as químicas. E o coentro, ele tem uma ação maravilhosa. Então, assim, é muito interessante para quem gosta tá usando no dia a dia, numa salada, num suco, uma folhinha que você use no dia a dia. Tem essa ação maravilhosa de estar jogando o lixo fora, estar desintoxicando o corpo. Então é muito interessante a gente estar colocando assim, e são coisinhas fáceis, né? É aquilo que eu falo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não faço nada disso porque é tudo muito caro, é tudo não sei o que, sempre colocando empecilho. Na verdade são coisas tão simples que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia e que a gente pode estar limpando a nossa máquina, melhorando, né? E assim, hábitos super simples. Por exemplo, um hábito de tomar água. Tem pessoas que não têm hábito de tomar água. Simplesmente é muito assim, forçado. Às vezes um copo d'água. Eu pego muita gente assim na minha clínica que simplesmente fala assim, eu não tomo água. Eu não gosto de água, eu não tenho hábito de tomar água. E uma coisa tão simples e barata e faz tão bem pra gente. A água, então, quando a gente pensa assim nessa parte de limpeza do nosso corpo, a água ela é fundamental. Literalmente é como se eu estivesse fazendo um faxinão na casa e jogando lixo fora. A água vai fazer isso. Então, quando eu tomo água, eu limpo as minhas linfas, porque quando a gente vai jogando lixo, eu vou deixando aquele rio estagnado, aquela água parada, né? Eu vou piorando todo o meu metabolismo. E um simples hábito, meninas, de tomar água no dia a dia já vai ajudar. E a água é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, né? Então, assim, acordar de manhã já tomar. Então, o que é o ideal pensando no nosso fígado? É acordar de manhã, ó, por exemplo, eu acordo e já tomo aí uma garrafinha de água, 2 garrafinhas. Eu já jogo assim uns 600 ml de água pela manhã, porque quando você acorda de manhã, vocês já repararam que a língua da gente ela fica mais esbranquiçada? É justamente por isso, porque o fígado ele vai fazendo essa limpeza e daí vai se depositando coisas na língua. Então, uma das coisas legais para vocês fazerem de manhã cedinho, já quando acorda, antes de tomar café, é deixar no seu banheiro uma colher e fazer uma raspagem na língua. Quando vocês fazem a raspagem na língua, vai vir uma secreção branca. Então ali tá cheio de toxina, tem que jogar fora para o corpo não absorver de novo. É o detox que o corpo faz à noite. Então vocês fazem essa raspagem na língua, já tiram as toxinas fora e já tomam um copão d'água. Então quando vocês tomam um copão, ó, eu já tomei um desse hoje de manhã, quando eu acordei, né? E daqui a pouco eu vou tomar de novo. Por quê? Porque vocês já dão aquela, sabe assim, aquela jogada de lixo fora, já fazem as linfas, o rim, a circulação, tudo funcionar. Voltou. Então, a água que eu tava falando é fundamental para a gente fazer esse detox. Então, vocês acordarem de manhã e fazer essa raspagem na língua, vocês vão ver quanta sai uma gosma branca da língua. É muito legal. Tomar água, bastante água, 600 ml de água. Para quem gosta, pode até espremer ali um limão na água e colocar, tomar. Então, tudo isso vai ajudar a já acordar o dia, a desinflamar, a descongestionar o nosso corpo. E nós temos também vários temperinhos que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia, que tem essa característica também detoxificante. E assim, por isso que eu falo que é o nosso dia a dia, que a gente vai colocando alimentos, vai colocando coisas que têm esse poder de organizar a casa, para que eu não precise lá ficar um mês de detox, ou tipo assim, tira tudo. Não, eu não preciso tirar tudo. Eu preciso estar colocando no meu dia a dia
alimentos que vão estar ajudando a organizar a casa, a jogar o lixo fora, a dar condições para o nosso fígado a trabalhar corretamente. Então isso não é eu fazer uma semana de detox que vai resolver minha vida. Não adianta eu fazer lá uma semana de detox e daí eu volto tudo ao meu hábito antigo de novo. Não vai adiantar nada, porque vai sujar tudo de novo. Então o que é o correto? É eu estar no meu dia a dia, estar colocando, fazendo coisas, dando suporte para o meu fígado, ajudando ele a detoxificar, a jogar o lixo fora, como pequenos hábitos da minha de hábitos alimentares, de uma boa hidratação, né? E tirando o lixo que eu tô colocando, né? Então, se eu tenho um hábito lá de consumir muito embutidos, por exemplo, né? Salame, salsicha, presunto, mortadela, peito de peru, tudo isso é embutido. Se ali tá cheio de toxina, de química, se eu tenho um hábito de comer todo dia esse alimento, eu vou intoxicando meu fígado. E aí eu não tomo água, eu não como frutas, eu não como verduras, eu não tenho uma alimentação correta. Eu só vou sujando. Então eu preciso ir tirando, parar de sujar e tirando esses alimentos ruins e colocando coisas boas no meu dia a dia. Então aí eu vou fazendo esse detox, eu vou limpando o meu fígado e eu vou melhorando de vários sintomas. Então, por exemplo, vários temperinhos que a gente tem, a própria canela que eu posso estar usando no meu dia a dia, tem essa ação aí de detoxificante, manjericão, manjerona, manjericão, são temperinhos que eu posso estar colocando na minha alimentação. A pimenta preta, aquela pimenta caína, tem ação detoxificante. Semente de mostarda, eu posso, por exemplo, fazer um chá de semente de mostarda e tomar, ele tem uma ação. A cúrcuma, que é o açafrão, né? Ele é muito, nossa, ele é maravilhoso como poder detoxificante. Eu posso estar jogando na minha alimentação sempre depois de pronto o alimento. Eu posso estar jogando ele ali na minha alimentação. O alecrim, meninas, o alecrim é fantástico. Também tem esse poder detoxificante. Eu posso estar fazendo, por exemplo, um chá de alecrim. Eu posso estar colocando o alecrim numa salada, num tempero. Nossa, tantas formas de eu estar usando o alecrim no meu dia a dia. Aquele pozinho, como é que é o nome? Cominho é fantástico. Gengibre, que a gente falou, né? Nossa, é maravilhoso. A páprica. Eu posso estar no meu dia a dia, quer ver, fazendo uma água saborizada. Eu posso pôr na minha garrafinha, por exemplo, rodelinhas de gengibre, folhas de hortelã. Eu posso estar colocando ali, por exemplo, rodelas de limão ou de laranja ou de maçã, que a gente falou que tem ação aí em detoxificar. Então, quando eu jogo essas substâncias ali na água, vai temperando a minha água com esses compostos ativos. E aí, isso também é muito interessante para quem não gosta de água. Então, eu vou deixando uma água saborizada. Então, eu posso também estar colocando essas substâncias para que vá entrando esses compostos ativos no meu dia a dia e no meu corpo, e aí também vá melhorando aí esse processo de detoxificação. A sálvia também é uma plantinha assim muito legal, que tem essa ação detoxificante. O coentro que a gente falou, o hortelã, né? Eu posso estar jogando essas folhinhas de hortelã na água, eu posso estar pondo folhinhas de hortelã na salada, fica muito gostoso. Orégano também é maravilhoso, tá colocando um chá de orégano, eu posso estar fazendo. Todas essas plantinhas, meninas, é muito interessante. Eu não posso, quando eu vou fazer um chá, ficar fervendo lá. Eu fervo a água, aí eu jogo a planta, o punhadinho ali na xícara, espero 5 minutinhos para aquele calor da água
passar para a planta e ele soltar os nutrientes, e aí eu tomo, tá? Não deixar fervendo, porque aí eu perco os compostos ativos que estão ali. Tomilho, o alho, a cebola, a salsinha, o cheiro verde, todos esses temperos, né, tem uma ação muito interessante aí na minha alimentação que eu posso estar colocando. Além disso, nós temos os chás também que eu posso estar usando. Então, por exemplo, o chá de dente de leão tem uma ação no meu fígado muito interessante. O chá verde tem uma ação que vai ajudar também no detox. Aqui chá de hibisco, ele tem uma ação diurética. Ele vai ter uma ação em termos assim de retenção de líquido, jogar as toxinas fora, além de outras coisas maravilhosas como compulsão, ansiosidade pelo doce, um monte de coisa aí, mas como retenção de líquido ele é interessante. A cavalinha como retenção de líquido, porque eu melhoro a minha drenagem, eu jogo toxinas fora. Cavalinha, dente de leão, ele tá tão fácil assim, até nas ruas a gente encontra o dente de leão plantado, é muito fácil de achar. Que mais assim, alcachofra é muito interessante também, tem essa ação diurética. A cavalinha que eu falei, cabelo de milho, a folha do abacate, então tudo isso tem uma ação diurética, e essa ação ela vai melhorando aí, vai drenando o nosso corpo. Então, meninas, olha quanta coisa que a gente tem assim de alimentos que pode estar nos ajudando a fazer esse detox, a eliminar as toxinas, né? E aí a gente deve cuidar aí na nossa alimentação do nosso dia a dia. Então, por exemplo, ter um poder, um consumo, né? Um hábito de consumir mais frutas, pelo menos umas 3 frutas dia eu tá colocando na minha alimentação. As frutas vermelhas, as frutas cítricas são muito importantes. Os vegetais, tudo que é verde, né? Então, assim, as folhas verdes, a gente falou do agrião, que tem esse compostos aí para ajudar, a rúcula, para ajudar a desintoxicar o nosso corpo. Então, eu tá colocando as folhas verdes no meu dia a dia. Aí a gente também tem os alimentos integrais, né? Então, por exemplo, os grãos também vão estar nos ajudando, o grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso é interessante. E aí eu vou diminuindo o excesso das químicas, porque se eu estiver fazendo uma alimentação, uma comida de verdade, que a gente pode pensar aí no arroz, no feijão, nos vegetais, nos legumes, nas frutas cítricas, nos temperos, né? Nos chás. Então, quando a gente começa a consumir esses alimentos, a gente não tem espaço para estar colocando as outras coisas. E aí, se eu uso esses alimentos como em primeiro lugar, eu não vou ter, como é que eu posso dizer para vocês, vontade de comer outros alimentos. Agora, se eu só começo a colocar esses alimentos ruins, então, por exemplo, alimentos que tem, como é que se chama aquele tempero? Sazon, tá? Amor, né? Que fala. Então, o que acontece ali? Tem glutamato monossódico no miojo, aquele gostinho gostoso do miojo que a criançada usa, né? Então, tem glutamato monossódico. Então, esses alimentos, eles ativam as nossas papilas gustativas para você querer mais. Então, você vai ter mais vontade de alimentos processados. Mesmo a gente comendo, por exemplo, assim, o presunto, né, salame, mortadela, né? Se eu tenho isso como base na minha alimentação, eu como o tempo todo, eu vou apurando as minhas papilas gustativas para cada vez querer mais. Então, eu não vou ter paladar para comer uma fruta, para tomar um suco, um chá, né? Para comer uma verdura,
gordura, eu não vou ter paladar, porque eu vou mudando as papilas gustativas e cada vez mais eu vou querendo comer esses alimentos ruins. E aí vai virando essa bola de neve. Eu chego na menopausa inchada, eu chego na menopausa com uma pele mais seca, eu chego na menopausa cansada, sem energia, tudo cansado, tudo alterações de humor, e tudo isso é sintoma de fígado intoxicado. Aquela pessoa intolerante à gordura, que come gordura, passa mal, aquela pessoa que tem gosto metálico na boca, que qualquer coisa tá enjoada, né? Tudo isso é sinal que o fígado não está legal. Aquele cansaço, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Então tem vários sintomas que o fígado ele vai sinalizando que não tá legal. E aí, bom dia, Débora, seja bem-vinda, bom dia. Então, meninas, por isso que eu sempre tô falando aqui, é importante a gente mudar. Não dá pra gente comer os mesmos alimentos que a gente comia lá com 20 anos, que a gente ia pra balada, que a gente fazia, acontecia. Não dá mais. Na menopausa, a gente precisa mudar, porque eu sempre falo aqui que a menopausa é pro resto da vida. Entrou, é pro resto da vida. E aí, se eu não mudar o meu hábito alimentar, se eu não começar a melhorar a minha qualidade de vida, eu vou ter muitos sintomas. E aí eu vou sofrer demais com a menopausa. E aí não é vida, né? Vamos imaginar que a gente vai passar o resto da vida na menopausa com um monte de sintomas. Então, a gente precisa ter essa consciência e melhorar. E um órgão que a gente precisa estar cuidando com muito carinho é o nosso fígado, porque tudo passa por ele. Eu respirei, eu tô inalando coisas que tá passando pelo fígado. E se eu não dou suporte para esse fígado no meu dia a dia, para ele tá melhorando, para ele tá dando força lá para ele trabalhar por mim, eu vou adoecer. E muitas doenças que hoje a gente tem, eu sempre falo aqui que toda doença tem uma causa, é a gente que planta, a doença ela não vai sair do além, né? Então é a gente que tá plantando essa doença, justamente por isso, porque a gente vai jogando tanta tranqueira, tanta coisa lá dentro, que chega uma hora que ninguém mais tem força para combater. E aí ocorre a invasão, e aí corre a doença. Então, vamos nos cuidar, vamos nos amar, né? Então, vamos tentar no nosso dia a dia comer, e não é nada caro. Vocês viram que eu falei aqui, é coisa simples do dia a dia, para a gente ter o hábito de estar colocando esses alimentos para estar ajudando o nosso corpo a ir melhorando os sintomas. E aí, se eu tô com o fígado forte, tudo funciona melhor, as reações bioquímicas vão acontecer com maestria, né? Então, vamos nos cuidar, a gente tem que se amar, se colocar em primeiro lugar sempre, é o que eu sempre falo aqui para vocês, vamos se colocar em primeiro lugar, porque a gente precisa passar esse momento de menopausa bem, porque é pro resto da vida, não tem jeito. Então a gente tem que se cuidar. E acima de tudo, né, acho que independente, né, meninas, da gente tá na menopausa ou não tá, a gente precisa se amar. Porque a gente recebeu a nossa máquina perfeita, né? A gente recebeu perfeita. E aí a gente que vai lá e que detona, que coloca coisa arada, né? Então a gente tem que cuidar com muito carinho do nosso corpo. Porque é a morada de Deus. Então, se é a morada de Deus, a gente tem que cuidar com muito carinho, porque Ele nos fez perfeito. E aí a gente tem que estar fazendo por merecer, né? Cuidando do que Ele nos deu. E aí a nossa alimentação, a gente não precisa fazer muitas
coisas, gastar dinheiro e comprar o detox do detox. Não precisa. A gente tá aí com a natureza, com as plantas, com os temperos, com a alimentação, com uma boa hidratação, né? É só a gente mudar o nosso hábito, a gente vai dar com certeza condições lá para o nosso fígado trabalhar legal. Tá bom, meninas? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje, na nossa sexta-feira. Aí, então, aproveitem para esse feriado, para cuidar da alimentação, para se organizar para a semana e tendo realmente as coisas de qualidade, né? Uma alimentação simples, mas uma alimentação de qualidade no dia a dia. E como eu falei, vocês não precisam estar gastando dinheiro para coisas caras, mas sim aproveitando a alimentação do nosso dia a dia. Com simples coisinhas aí a gente já consegue fazer muita coisa em prol da nossa saúde. Então bora lá? Então eu quero que vocês tenham um excelente final de semana, um excelente feriado. Aproveitem para se cuidar. E agora eu vou fazer um cafezão pro marido, cuidar dele um pouquinho. E aí depois, aonde será que eu vou depois? Imagina, para quem me conhece, eu vou fazer meu treinão, né? Eu vou treinar hoje. Como todo dia eu faço, né? E hoje não poderia faltar também, porque eu amo treinar. Então vou treinar depois e aí vamos aproveitar aí esse feriadão, né? Esse dia aí, aproveitar o final de semana e nos cuidando, nos amando e sempre colocando a gente em primeiro lugar. Se você se coloca em primeiro lugar, você vai ter condições de dar o seu melhor para o seu próximo, para o seu marido, para o seu filho, para os seus amigos, para todo mundo. Mas você tem que se colocar em primeiro lugar e cuidar da sua saúde. Tá bom, meninas? Então, bora lá, bora se cuidar, bora ter um maravilhoso, um excelente final de semana e um excelente feriado para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, aproveitem o dia de vocês e comecem a colocar essas comidinhas aí que eu falei, esses alimentos que eu falei no dia a dia, aí que vai ajudar muito, 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 muito todos os seus órgãos e o seu fígado vai agradecer. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau.